só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as tuas obras. Tu guarda-te dele também, porque existiu muito as vossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos eles me desampararam. Que isso não me seja imputado em conta. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardará-me para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Glória. Bom, 2 Timóteo, uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, uma das cartas mais, que eu poderia dizer, impressionantes, porque conta um pouco do que Paulo sofreu durante um longo tempo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, estava sendo acusado de ter queimado Roma, pois, pelo motivo de contexto histórico, no dia 17 de julho de 64, Roma é completamente incendiada. Uma cidade que existia, pelo menos mais de 1 milhão de pessoas sobre aquela cidade, que dos seus 14 bairros, 10 são completamente devastados, estando apenas 4, onde existiam judeus e cristãos. Nero, vendo aquilo, e usa como uma cartada, culpando os cristãos e culpando o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, fazendo com isso o começo de uma grande matança. Flávio Joséfo diz, até em seu próprio livro, que faltou madeiras lá em Jerusalém e em Roma, por tanto de pessoas que foram mortas, crucificadas e colocadas em fogo. Apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, está sob a prisão argentina em Roma. Paulo está sob colibação, pois ele sabia que o seu fim estava próximo. Porém, temos uma diferença entre a sua primeira prisão e a segunda. A primeira prisão, Paulo é preso como apóstolo, preso sob uma prisão domiciliar, colocado como apóstolo. Porém, já nessa sua segunda prisão em Roma, Paulo é preso, chamado de malfeitor e bandido por todos aqueles de Roma, e condenado à morte por Nero. Porém, algo que eu já começo aqui a pregar sobre algo muito interessante. Mesmo Paulo estando preso, ele continuou adorando. Mesmo Paulo estando sob a marmitinha em Roma, ele continuou adorando. Mesmo ele estando sob um tal momento, ele continuou adorando. Porque propriamente dito, Paulo, ele já no seu versículo 6, ele já aponta algo muito forte. Ele fala, porque eu já estou sendo oferecido por colibação, ele já está sendo oferecido para o sacrifício, ele já está sendo oferecido para a crucificação ou para a decapitação, pois Paulo era romano. E então, como ele era romano, ele não poderia ser crucificado, porém sim decapitado. E Paulo, ele mesmo assim, ele continuou falando que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé dele. Ele mostra que mesmo durante as circunstâncias que aconteciam sobre a vida dele, ele continuou combatendo o bom combate. Mesmo que as coisas estivessem acontecendo muito mal, ele conseguiu terminar a carreira dele. E mesmo no meio das prisões e de todas as coisas que ele passou, ele continuou guardando a fé dele, continuou guardando a fé dele em Cristo Jesus. Porém, eu falo muito algo sobre Paulo. Porém, quem era esse homem? Quem era esse homem? Quem era Paulo de Tarso? Bom, como todos nós sabemos, Paulo de Tarso, ele começa o nome como Saulo de Tarso. Em Atos 8, quando ele está sob a destituição por meio do Sinédrio, quando Estevão é apedrejado, Saulo está com a roupa daqueles que o apedrejaram. Porém, algo muito interessante acontece. Em Atos 9, ele propriamente vê uma luz que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te és recalcitrares contra os aguilhões. Paulo, ouvindo aquela voz que o deixa cair no meio da estrada de Damasco, ele pergunta: quem é você? Quem és tu, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que o Senhor quer que eu faça? Pois então entre para a cidade, vá para a rua direita, na casa de Judas, que ali estará. Porém, ele fala isso para Ananias. Ananias, sabendo quem era Saulo de Tarso, ele pergunta para o Senhor: Senhor, por que eu irei fazer com ele algo do tipo que o Senhor quer que eu vá ao encontro dele?
pois ele está matando e sacrificando todos os seus santos de Jerusalém. Porém, Deus tem a sua graça e sua misericórdia, prevalece falando para Ananias: vá, porque ele é o meu vaso escolhido, ele saberá o que ele há de sofrer pelo meu nome. Bom, e Paulo, após se converter, após cair nas escamas, após ser batizado por meio do Espírito Santo, por conta da graça e misericórdia de Deus, Paulo, ele começa a pregar. Paulo, ele começa a trazer a verdade do Evangelho mesmo no meio da perseguição. E algo muito interessante antes dessa prisão é que Paulo, em Atos 22 e em Atos 24, quando ele está perante Félix e perante Agripa, ele continua pregando, mesmo no meio da prisão. Ele continua pregando a verdade do Evangelho, mesmo durante as circunstâncias que não estavam sendo bem. Ele continua falando e falando para que a verdade do Evangelho seja prevalecida. Pois tanto que em Atos 24, quando ele está sobre perante o rei Agripa, ele fala algo muito interessante. Ele continua pregando o Evangelho e ele apela para César. Automaticamente, quando você apelava para César, é porque você queria estar perante o imperador. Ele queria estar perante Nero, que era o imperador de Roma. Então, e Agripa, ele próprio diz que mesmo que se Paulo não tivesse apelado para César, ele seria solto. Porém, Paulo, ele tinha uma missão. Paulo, ele tinha algo a fazer. Ele queria pregar o Evangelho para aquele que necessitava. Paulo queria pregar o Evangelho. Ele queria chegar até os confins da terra. Os confins da terra seria Roma. Os confins da terra seria perante Nero. Porém, algo muito interessante começa aqui em Atos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Paulo fala: procura vir ter comigo depressa. E esse é um versículo muito interessante, pois Paulo, ele está sob uma prisão, e aqui eu começo a aplicar coisas que eu senti do Espírito Santo de poder falar para a amada igreja. Pois quando eu completei essa pregação, eu orei para o Senhor, falei: Senhor, da minha próxima vez que estarei pregando, que venha a ser aquilo que o Senhor deseja, que venha a ser por meio dessa palavra. Hoje, quando eu estava orando, eu pedi para o Senhor: Senhor, se for da tua vontade, se for eu mesmo para essa noite, que o Senhor venha me trazer por meio dessa palavra. Não deu nem 2 minutos, eu fui lá beber um pouco d'água, aí o pastor chegou assim em mim: você quer ministrar hoje? Eu falei: nossa, é de Deus mesmo. Então, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, Paulo, ele fala: procure vir ter comigo depressa. E aqui eu começo: convide alguém para estar contigo no meio das provações. Venha não querer ficar sozinho no meio das provações e no meio das coisas que afligem o seu coração. Porque na maioria das vezes, propriamente nós, cristãos, a gente, quando está no meio de uma provação, a gente quer guardar tudo para si próprio. A gente quer guardar tudo para nós mesmos. Aquelas coisas que nos afligem, a gente deixa para o nosso coração, e aquilo ataca o nosso coração de uma forma muito forte. Porém, aqui eu prego por meio desse versículo de Paulo. Ele fala: procure vir ter comigo depressa, pois ele fala para Lucas, pois Paulo, ele sabia, ele estava ali sozinho, ele já sabia o fim dele, ele já sabia que seria sacrificado em Roma. Porém, mesmo assim, ele pede: procure vir ter comigo depressa. Porque a gente não deve ficar sozinho. A gente acha que a gente sozinho é muito forte. Porém, quando a gente tem aquele irmão que a gente conhece, quando a gente tem aquela pessoa de verdade, quando a gente tem aquela amizade que a gente se importa tanto, uma amizade que o Evangelho trouxe para nós, a gente deve se abrir de uma forma que a gente possa se soltar, para que uma forma que a gente possa entender que a gente não deve ficar sozinho em alguns pontos da nossa vida. A gente não deve se achar o Superman ou o Batman, que a gente aguenta tudo, mas sim que a gente venha a ser pessoas que se apoiam uns aos outros, não sendo por meio que a gente acha que a gente é forte sozinho, porém sim que no meio das provações que a gente tem um irmão para estar lá conosco, que a gente vai ter um irmão para estar junto conosco. Amém? No seu versículo 10, Paulo diz: porque Demas me desamparou e amando o presente século, e foi para Tessalônica, descente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Esse versículo é muito interessante, porque para aqueles que sabem, Demas foi um obreiro cooperador de Paulo, que durante o meio do seu caminho, ele se afastou do ministério, ele se afastou, porque ele viu que Paulo ele estava sendo acusado, e o apóstolo Pedro estava sendo acusado por Nero. E nisso, ele vendo uma oportunidade melhor sobre Tessalônica, ele decide ir para aquela cidade.
Tessalônica naquele momento estava sob um período muito bom financeiramente, porém espiritualmente estava completamente acabada. Demas, não tendo muita força de fé e tendo vergonha de Paulo e tendo vergonha da fé que ele próprio ia, ele desampara Paulo, ele deixa Paulo sozinho e decide ir para Tessalônica. E o que me mostra aqui sobre esse versículo é que não devemos olhar para as coisas passadas e nem para as pessoas que nos feriram. Não devemos olhar para aquelas pessoas que nos causaram mal. Não devemos olhar para aquelas situações que nos deixaram com o coração aberto e aflito e com muitas feridas. Porém, deixar Deus trabalhar sobre o meio de toda a situação. Não importa as circunstâncias que devem aparecer. Porque Demas desamparou Paulo e mesmo assim Paulo ele fala que, pois Demas desamparou ele. Porém, eu pensando comigo mesmo, Paulo ele deve naquele momento, isso eu conjecturando, que Paulo ele deve ter olhado esse momento e falado: eu sei que ele me desamparou, porém tem alguém que está me assistindo sobre os altares, que está me assistindo mesmo que nada esteja sobre o meu agrado, porém a graça e a misericórdia dele me basta. Versículo 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Saiba pedir perdão, pois Paulo, ele propriamente fala: toma Marcos e traz-o contigo. E isso é muito interessante porque em Atos 15, quando Paulo e Barnabé eles voltam de sua viagem missionária, no meio de sua viagem, João Marcos os abandona. João Marcos os deixa, se não me falha a memória, ele deve ter deixado eles em Jerusalém. E mesmo assim Paulo e Barnabé continuaram pregando a verdade do Evangelho e ministrando para as pessoas que necessitavam. Porém, em Atos 15, Barnabé, ele olha para Paulo e fala: ei, que tal a gente trazer João Marcos, aquele mesmo João Marcos? Aí Paulo, isso eu conjecturando, ele deve ter olhado para Barnabé e ter falado assim: você está de brincadeira, né? Como que eu vou trazer alguém que nos deixou parado no meio do caminho? Não, mas ele se arrependeu, ele quer. Não, mas eu não quero Barnabé. E Barnabé continuando, falando, e Paulo: mas ele não vai, Barnabé. E naquele momento, Paulo e Barnabé, eles se separam. Paulo, se não me falha a memória, ele vai com Timóteo para outro lugar. E Barnabé continua com João Marcos. E Paulo, ele mostra aqui que o Marcos, mesmo ele tendo errado, Paulo, ele mesmo assim, ele viu que ele também estava errado. Porque Paulo, ele fez aquilo tudo com Barnabé e no meio desse momento ele quebrou um ciclo com Barnabé. João Marcos também errou, porém ele era novo ainda. E ali naquele momento ele já estava maduro. Ele já sabia qual era a função do ministério, qual era a função de ser um missionário. E propriamente Paulo, quando ele fala, porque ele é muito útil para o ministério, vemos que Paulo, ele perdoou Barnabé no meio de toda aquela circunstância. Porque no meio de uma viagem missionária, Paulo e Barnabé são completamente devastados, porque João Marcos decide os abandonar no meio do caminho. Porém, vemos aqui que Paulo, ele se mostra uma pessoa mais humilde, ele se mostra uma pessoa que verdadeiramente perdoou João Marcos. Então que a gente venha perdoar aquelas pessoas que fizeram mal conosco, ou que nos abandonaram no meio do caminho. Que a gente venha ser pessoas diferentes, não sendo pessoas hipócritas ou pessoas que só pensam em si mesmo, mas sim de liberar o perdão para aqueles que nos deixaram aflitos ou que nos deixaram errados. Porque quantos de nós aqui tivemos pessoas ao decorrer dos nossos caminhos, tivemos pessoas ao decorrer de toda a nossa caminhada que nos deixaram aflitos, que nos deixaram na mão, ou que propriamente apontou falhas e falhas sobre a nossa cara e sobre o nosso coração. Porém, que a gente venha a ser como Paulo e venha a ser como João Marcos, que aceita o perdão e libera o perdão. Porque no mesmo jeito que Paulo errou, João Marcos também errou. Porém, ambos se perdoaram, ambos continuaram, e mesmo assim a obra continuou. Porque Paulo disse, porque eles é muito útil para o ministério. Amém? Glória a Deus. Deus vive. Aleluia. O seu versículo de número 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo,
e os livros, principalmente os pergaminhos. Bom, nesse primeiro ponto, Paulo já sendo acusado por Nero, Paulo já acusado sob soberania de Nero, Paulo já sendo perseguido, colocado como o líder de ter queimado Roma por meio de Nero, Paulo já estando sob a prisão da Marmitina em Roma, ele fala para Lucas e para Timóteo, para eles trazerem a capa que deixou na casa, entrou na casa de Carpo, e trazer também os livros e principalmente os pergaminhos. E aqui o ponto é que não devemos deixar Deus no meio das nossas dificuldades. Porque Paulo, ele mesmo assim, ele estava sendo levado para a prisão. Ele já estava indo na rapidez ali para poder pegar as coisas dele, para ele não ficar sozinho dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. E quando ele fala principalmente os pergaminhos, ele deve ter falado também sobre as cartas que estavam escritas, ou propriamente a própria Bíblia, as próprias escrituras dos próprios profetas. Então que a gente, no meio da dificuldade, que a gente não venha esquecer de ter a Bíblia conosco, que a gente não venha esquecer da palavra de Deus, que é a Bíblia. Aleluia. Porque a gente pensa muitas coisas ao decorrer do dia, às vezes de dia, à tarde e à noite, a gente passa por muitas coisas, a gente olha o celular, a gente olha a TV, a gente olha as notícias do dia a dia, a gente olha os jornais do dia a dia, porém a verdade, que é a palavra, a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando ela de lado, em poeira. Como que a gente quer ser fiéis a Deus? Como é que a gente quer ser guiados por Deus, sendo que nem propriamente a Bíblia a gente só deixa ela no canto, como se fosse um livro normal, como se fosse um livro qualquer, como se fosse somente uma escritura de um homem. Porém, como todos nós sabemos, foi mais de 40 autores em diferentes séculos e em diferentes lugares, guiados por Deus, para que essa palavra venha para cada um de nós, para que essa palavra venha ser um enchimento do nosso coração e de nossas mentes, porque a Bíblia, ela é o meio da palavra de Deus entrar sobre os nossos corações, porque tem muitos conselhos de sabedoria, até propriamente sobre o pecado, porque na maioria das vezes, quando a gente está em momentos difíceis, a gente sempre tenta correr para alguém, ou sempre tenta correr para as raivas ou os ódios que tem sobre o nosso coração, porém muitas poucas vezes a gente corre para a verdade, que é a própria palavra de Deus. Porque propriamente Paulo diz em 1 Tessalônica, em tudo dai graças. Então mesmo que no meio da dificuldade, mesmo que as coisas estejam falhasmente para a nossa vida, em tudo demos graças. Porque mesmo que as situações estejam ruins, que a gente venha dar graça, que a gente venha agradecer a Deus, mesmo que a dificuldade esteja aparecendo, mesmo que uma porta esteja fechada, agradeça a Deus, porque é por meio dele que essa porta está fechada. Agradeça a Deus por todas as dificuldades, porque é melhor você estar na dificuldade com Cristo do que sem Ele. Verdade. Aleluia. Versículos 14. Alexandre, o laitoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as tuas obras. Tu guarda-te também dele, porque existiam muito as nossas palavras. Deixa Deus cuidar daquelas pessoas que te deixam mal novamente. Pois Alexandre, o laitoeiro, ele acusou Paulo, sendo um dos acusadores de Paulo, como propriamente por conta do incêndio de Roma, ou por conta das pregações que Paulo fazia ao decorrer das suas viagens e ao decorrer das suas igrejas. Alexandre, o laitoeiro, foi um acusador, acusou Paulo, não esteve sob a defesa dele, porém estava apontando as falhas que ele cometia. Porém Paulo, ele propriamente mostra aqui, quando ele fala, Alexandre o laitoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pagará segundo as tuas obras. Paulo, ele está dizendo aqui que não é segundo o que ele sente no coração, mas é segundo o que Deus quer sobre aquele momento. Porque Paulo, ele viu que aquela pessoa estava acusando ele, porém deixou Deus trabalhar sobre aquela causa, deixou Deus trabalhar sobre aquela pessoa que falou mal sobre ele. Quantos de nós queremos pagar com a nossa própria mão sobre propriamente a nossa fala? Quantos de nós não deixamos Deus trabalhar sobre o algo e deixamos a gente se tomar por si sós? Porque às vezes quando a raiva toma muito posse do nosso coração, a gente quer fazer o quê? É como propriamente o Felipe Amaral fala, chutar o pau da barraca. Porém a gente deve ser diferente. A gente deve ser pessoas
que, de certa forma, a gente deixa Deus trabalhar sobre aquela causa. Quantos de nós aí já pensou, aquela causa ali é perdida, eu vou fazer no meio da minha própria mão, aquela causa ali é um momento que eu preciso mudar. Mas não, se você está no momento de oração, você precisa entregar a Deus aquilo que te causa feridas, entregar a Deus aquela causa que te causa dores. Porque Alexandre Latoeiro, imagina se Paulo fosse para cima do Alexandre Latoeiro, não teria como, ele não estaria seguindo fielmente do que está nas Sagradas Escrituras. Porque propriamente ele fala, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às vossas palavras. Porque mesmo assim a gente deve também ajudar aquelas pessoas que nos causaram feridas. A gente deve ser pessoas que pregam a verdade do Evangelho e vivem a verdade do Evangelho. Sermos pessoas diferentes, porque a gente somente ler a Bíblia não vai funcionar em nada. A gente precisa ler ela e praticar tudo que está descrito na Bíblia. Tudo que está descrito, desde os 10 mandamentos até os momentos do Apocalipse, dos livros, das cartas de Paulo. A gente deve continuar pregando a verdade do Evangelho, falando verdadeiramente de coração, porque não vale de nada eu estar aqui com o microfone falando sobre a palavra do Senhor, enquanto isso lá fora eu estou batendo em pessoas, estou xingando pessoas. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não me seja imputado. Bom, versículo 16. Deus, Ele deu o seu comportamento, Ele assiste as coisas que acontecem na sua vida. Porque propriamente Paulo, ele foi julgado perante César, foi julgado em Roma. Porém, nenhum foi adiante dele. Nenhum foi por meio da defesa dele. Porém, todos o deixaram. Ninguém o ajudou em nada. Nenhum esteve sobre a defesa para Paulo. Ninguém o mostrou, provavelmente como Lucas. Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, não é somente para falar sobre a continuidade da igreja, sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Paulo. Porém, Atos dos Apóstolos também foi descrito para poder ajudar Paulo, por meio das acusações, porque por meio disso mostrava-se por meio de provas. Porque Lucas, ele não era somente um médico, ele também ajudava por meio do Teófilo, para poder ajudar, para poder mostrar provas, para ajudar Paulo. Porém, mesmo assim, nada mudou, porque ninguém o ajudou. E mesmo assim, Paulo ele fala aqui no seu versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Mas aí no versículo 17 ele fala: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu-me, para que fosse cumprida a pregação. Paulo, ele estava mesmo durante aquela prisão, mesmo durante aquela acusação, Paulo ele estava fraco. Ele sabia o final dele, e mesmo assim ele continuou fraco. Mesmo ele pregando o Evangelho para aqueles, ele ainda continuou fraco. Mesmo que as coisas não estavam sendo boas, ele ainda continuou fraco. Porém, ele próprio fala que Deus o assistiu. Deus o fortaleceu. Porque Paulo estava fraco e Deus deu graça e misericórdia e o fortaleceu naquele momento. Porque ninguém estava perante a ajuda para ele. E continuaram falando. Porém, mesmo assim, Paulo, ele vendo aquilo, ele falou que nada lhe seja imputado, que aquilo não seja para acusações para eles. Paulo, mesmo sendo acusado, Paulo, mesmo sendo uma pessoa que estava sendo acusada perante Roma e perante Nero, ele continuou falando que nada seja acusado por meio deles, que mesmo que ninguém venha estar comigo, mas eu sei que tem um Criador que está comigo naquele momento. Mesmo que as pessoas não estejam comigo, Deus está comigo. Mesmo que eu venha a morrer, a minha salvação está garantida. Mesmo que as situações estejam ruins, Deus é a minha força e não é a minha fraqueza. Mesmo que eu esteja com fraqueza, Ele é a minha força. Mesmo que eu esteja triste, Ele é a minha alegria. Mesmo que eu esteja cego, Ele é a minha visão e a minha luz. Paulo continuou mesmo assim. Ele mesmo que estivesse fraco, porém Deus o transformou forte, porque Deus o tirou da boca do leão, para que ele pudesse pregar a verdadeira verdade do Evangelho, a boa pregação do Evangelho.
porque propriamente Paulo diz até no versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja a glória para ele a todos os séculos. Amém. Paulo aqui ele está dizendo que Deus o livrou de toda má obra, que Deus o tirou de todas as coisas daquelas pessoas que o acusaram, porque ele sabia que não seria fácil, porque ele sabia que o corredor da morte que ele estava passando, porque propriamente no versículo 6 ele próprio fala que ele estava sob condenação, ele estava sob o corredor da morte, ele sabia que o final dele estava vindo, ele sabia que todos aqueles que estavam com ele teriam deixado, porém mesmo assim Deus o tirou da boca do leão, Deus o fortaleceu mesmo no meio da constituição, Deus o tirou do meio do mal, Deus o salvou. Paulo mesmo assim ele continuou, mesmo ele estando com a convicção da sua morte, mesmo no meio da dificuldade que ele estava passando, mesmo que a morte estava prevista, estava marcada para ele, porque Paulo, quando estava normalmente em Roma, ele mesmo assim ele continuou pregando a verdade do Evangelho, ele continuou ajudando aqueles que necessitavam, porque Lucas estava com ele naquele momento, Lucas estava a todo momento com ele, e mesmo assim Paulo, ele estando no meio de uma prisão, ele continuou pregando a verdade do Evangelho, pregando para aqueles que necessitavam. Priscila e Áquila estavam lá em Roma. Eles sabiam que a perseguição estava muito forte. Porém, mesmo assim, como está descrito, que Flávio José fala, que naquele momento, no ano 64, Roma estava completamente devastada, estava completamente em caos. Porque propriamente o Paulo estava sendo preso, Pedro estava preso. Porque propriamente, segundo Pedro fala que ele estava esperando aproximadamente da sua morte. Ele estava esperando, porque logo após ele ter escrevido 2 Pedro, ele foi pego por Nero. Ele foi acusado por Nero. Alguns teólogos falam que propriamente Pedro morreu antes de Paulo. Então Paulo ele já sabia que Pedro já estava morto. E mesmo assim ele continuou pregando a verdade do Evangelho. Paulo viu que Deus estava sobre Tessalônica. Porém mesmo assim ele pregou a verdade do Evangelho. Em 1 Timóteo 8, Timóteo ele está com vergonha de Paulo, porque Paulo estava sendo acusado. Eu sei que na primeira prisão dele em Jerusalém, ele foi considerado mesmo assim um apóstolo. Ele estava sob uma prisão domiciliar e mesmo assim continuou pregando o Evangelho. Aí não teria falta. Porém, em 2 Timóteo, Paulo agora ele está preso de verdade e só com a sentença, sem volta e sem nada, acusado como malfeitor ou bandido por Nero, acusado como malfeitor e bandido por Roma, acusado por ter queimado 10 das 14 cidades de Roma, tendo matado e devastado completamente a cidade. Propriamente a Bíblia fala que quem queimou Roma foi Nero. Porém, ele, para fugir dessas acusações, mesmo ele vendo que dos 14 bairros, 10 foram completamente devastados, restando apenas 4, que onde existiam cristãos e judeus, ele usou aquilo como uma cartada para poder acusar os cristãos e os judeus por terem queimado Roma. Propriamente John Wesley fala sobre um momento sobre essa carta. John Wesley, um avivacionista do século XVIII, ele fala que essa carta ela é tão importante e tão profunda que qualquer um por meio dela se converte, porque está Paulo sobre uma prisão, está Paulo sobre uma acusação. Maurício, Paulo está sobre o meio de uma constituição, sendo acusado, e mesmo assim ele continua pregando o Evangelho. Mesmo assim ele continua falando a verdade do Evangelho. Quantos de nós, se estivéssemos no local de Paulo, estaríamos fazendo a mesma coisa? A gente não estaria. A gente não estaria fazendo a mesma coisa, nem em Cesareia Marítima, nem na prisão normalmente em Roma, nem se ele estivesse preso em Jerusalém. Paulo ele tinha uma convicção por meio daquela voz que falou com ele em Atos 9. Paulo tinha uma convicção porque ele sabia que ele precisava pregar a verdade do Evangelho para aqueles que necessitavam. E quantos de nós não estamos pregando a verdade do Evangelho hoje? Eu falo até por mim. Quantas vezes eu já vi pessoas na faculdade passando por coisas ruins e eu não estando lá para ajudar elas. Quantas vezes eu já falei com um ser humano de ter raiva? Quantas vezes eu já deixei a Bíblia de lado por conta das minhas próprias convicções? Mesmo Deus falando que era necessário eu ler a Bíblia todo dia.
mesmo que era necessário. Quantos de nós a gente não prega a verdade do Evangelho até propriamente na nossa casa, ou propriamente no trabalho, ou até propriamente na faculdade? Quantos de nós não falamos a verdade do Evangelho para aqueles que necessitam? A gente acha que é simples, não é. É um chamado que dói. Porém, mesmo assim, mesmo que esse chamado doa, a gente tem que ser a pessoa que prega a verdade do Evangelho para aqueles que necessitam dela. Propriamente em Atos 1, quando Jesus fala com os seus discípulos e fala: vão pregar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou até como ele fala em Marcos 15: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ele está falando para aquele que quer. O ide é uma ordem. Ide e pregar o Evangelho. Não é porque você é obreiro, não é porque você é missionário, não é porque você é evangelista, não é porque você é pastor. Não importa, você deve pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregar o Evangelho para aquele teu amigo que está fora da igreja. Pregar o Evangelho para a tua família. Pregar o Evangelho para os seus amigos da faculdade. Quantas vezes eu até mesmo, dentro da faculdade de teologia, tem pessoas dentro da faculdade de teologia que não acreditam em Deus, e mesmo assim eu falo: não, vamos aqui ler a Bíblia, vamos aqui continuar a pregar o Evangelho, vamos aqui ler a Bíblia. E a pessoa chegava assim para mim e falava: não, mas eu estou desviado. Eu falei: Deus ele não quer saber, irmão. Ele quer que você leia a verdade do Evangelho, que você pregue, que venha a ser de coração verdadeiro pregar o Evangelho, que seja de coração verdadeiro aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque todos nós achamos que é muito fácil, porque propriamente a gente acha que pregar o Evangelho propriamente, ou pregar sobre o altar é fácil. Porém, vamos ver como é pregar lá fora, propriamente, pregar lá fora. Porque Paulo, propriamente em 1 Timóteo, estava todo mundo com vergonha dele. Propriamente Timóteo, que ele considerava um filho, que ele ajudou, que foi com ele nas viagens missionárias. Timóteo sabia como era Paulo, e mesmo assim ele tinha vergonha. Ele tinha medo de ser perseguido também. Ele tinha medo de perder a própria vida também. Porém, Paulo ele diz que não se envergonha do Evangelho da cruz, e seguir continue pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo. Mesmo que as situações não estejam boas, mesmo que as coisas não estejam boas, mesmo que as coisas estejam ruins, muitos de nós esquecemos as nossas Bíblias de lado. Muitos de nós esquecemos de ler a Bíblia todo santo dia. Não somente ler, mas praticar ela. A gente lê versículos avulsos e já achamos que a gente está cheio. A gente verdadeiramente não estuda a palavra de Deus, porque não somente lê, mas se interpretar eles, interpretar as Sagradas Escrituras, interpretar e estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pregando sempre, tempo e fora de tempo, porque propriamente Paulo, quando ele estava sob a prisão, ele continuou pregando, mesmo ele estando sob um lugar frio, um lugar escuro, sem ninguém para o ajudar, com o espinho da carne, como ele próprio fala em Gálatas 15, pregando e falando e falando e falando, e ninguém se reconciliando. E ele continua falando: saúda a Prisca e Áquila, a casa de Onesíforo. E no versículo 22 ele fala: o Senhor Jesus Cristo seja com teu Espírito Santo, a graça seja convosco. Amém. Paulo, quando ele dá as suas saudações finais, ele já está sabendo do momento. Ele já sabia que ele iria ser colocado em decapitação, porque Paulo ele era romano. Em Atos 24, quando ele está perante Ágripa, ele propriamente já sabia. Em Atos 22, quando ele estava perante Félix, ele também já sabia. Paulo, quando é levantado em Atos 9, ele propriamente já sabia. Ele sabia que o seu final iria chegar. Ele sabia que o seu final iria estar próximo. Porém, mesmo assim, ele pregou o Evangelho. Mesmo assim, ele continuou com as boas novas do Evangelho. Devemos estar como o apóstolo Paulo, ou estar também como o apóstolo Pedro, porque ambos morreram para que a Bíblia Sagrada esteja junto conosco, para que a gente tenha a oportunidade
de estar lendo ela hoje. Porque é muito fácil a gente ler ela hoje. Porque ninguém irá nos perseguir por enquanto. Porém, naquela época, se você estivesse com a Bíblia Sagrada, você automaticamente iria ser preso. Ou automaticamente seria acusado como seita pelos fariseus. Ou automaticamente iria para a prisão, iria ser chicoteado e espancado. Porque provavelmente foi o que aconteceu com Paulo, foi provavelmente o que aconteceu com o apóstolo Pedro, foi provavelmente o que aconteceu com o bispo Tiago. Pois todos eles, como propriamente os restantes dos apóstolos, continuaram pregando o Evangelho. Mesmo que as situações estavam ruins, continuaram pregando o Evangelho. Mesmo que as pessoas o acusavam de ter falsas testemunhas contra eles, continuaram pregando o Evangelho. Mesmo que as situações da casa, da própria vida da sua casa, do seu coração estejam fracos, continuaram pregando o Evangelho. Paulo estava com o espinho na carne, ele estava fraco. Porém, propriamente Deus fala para ele que a graça dele o basta e que o poder dele se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. Quantos de nós temos até propriamente um espinho na carne, uma dor ou algo que dói até o nosso próprio coração? Isso eu posso dizer em situações de trabalho, ou propriamente na faculdade, ou propriamente dentro de sua casa. Que a gente passa por situações que a gente guarda para nós mesmos e não compartilhamos para aqueles que poderiam nos ajudar. Porém, devemos lembrar, até como o pastor Israel fala, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, estar de joelhos e orar para Deus. Pedir para Ele forças para continuar. Não devemos somente pedir coisas futuramente, mas sim pedir forças para que a gente possa continuar. Porque para aqueles que sabem como que é a palavra do Senhor, sabemos que o fim está próximo. E quando chegar esse momento, a gente vai poder, se Deus permitir, saber o que os apóstolos passaram. Pois os apóstolos eles foram perseguidos. Os apóstolos eles foram perseguidos grandemente e foram mortos por acreditar na fé em Jesus Cristo. Que a gente venha a se juntar como igreja, como propriamente em Hebreus fala, que a igreja deve estar em união. Como propriamente Paulo ele diz em Tessalonicenses, que a gente venha continuar em união e não em divisões. Porque a graça e a misericórdia de Deus irá prevalecer conosco. Que a gente venha ajudar uns aos outros, mesmo que as dificuldades estejam aparecendo. Como propriamente Lucas fez em 2 Timóteo com Paulo. Lucas esteve em todo momento com Paulo, desde o seu começo até a sua prisão. Que a gente venha a ser pessoas unidas, que se um estiver caído, o outro venha e levanta o outro. Mesmo que um esteja chorando, o outro venha para dar um consolo. Mesmo que um esteja sofrendo, que a gente venha ajudar aquele que está sofrendo. Se estiver faltando comida na casa de alguém, que a gente venha lá e por meio da presença entregar um arroz ou um feijão para aquele que necessita. Que a gente venha a ser a verdade do Evangelho pregada, não somente falada, mas pregada. Pessoas diferentes, pessoas que creem na salvação, pessoas que seguiam por meio da graça de Jesus. Que a gente venha, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, como propriamente Paulo diz, que a gente venha a pregar o Evangelho a todo momento, como ele propriamente disse em Filipenses 1:12. Irmãos, quero que saibais que tudo aquilo que me acontece é estudo para o progresso do Evangelho. Ele não está falando que é tudo aquilo que está acontecendo, mas sim tudo aquilo que acontece por meio dele, por meio da causa dele. Que mesmo que as situações sejam difíceis, que isso venha para que o Evangelho continue a ser pregado para cada um que necessita da palavra do Senhor Jesus. Mesmo que as situações estejam difíceis, que a gente venha pregar e continuar pregando a palavra do Senhor Jesus. Porque provavelmente Paulo ele perdoou, mesmo ele sendo acusado, ele perdoou, mesmo ele sendo acusado de malfeitor e bandido, ele continuou pregando a verdade. E mesmo ele estando fraco, Deus continuou com ele em todo momento. Mesmo que ele esteja sob a prisão, mesmo que ele estava sendo acusado, ele sabia que Deus o estava assistindo, Deus estava vendo, Deus estava naquele momento com Paulo, porque ele estava fraco. Porém, Deus estava do lado dele falando: ei, meu filho, eu sei que está difícil, mas a minha graça te basta. Eu sei que está difícil,
mas continua. Eu sei que está apertando, mas foi o que eu entreguei para você e eu não vou te abandonar. Porque muitos da sua família, dos seus amigos, propriamente do seu trabalho, da faculdade ou em qualquer lugar, qualquer um poderá te abandonar. Porém aquele que continuou, aquele que entregou a própria vida dele para salvar a mim e a você, porque Jesus, ele foi crucificado e sabemos disso, porém a gente não sabe o que ele passou naquela cruz, de todos os pecados da humanidade que ele teve que aguentar. O pecado que estava sobre mim e sobre você, ele teve que aguentar. O pecado que estava sobre cada um de nós, ele teve que segurar e aguentar. E mesmo assim, ele com amor, ele continuou para salvar a minha alma e a sua alma, para pregar as boas da salvação, para pregar a verdade do Evangelho àquele irmão, para pregar a verdade do Evangelho a cada um de nós e ao nosso coração. Sendo pessoas sinceras, sendo pessoas que guardam severamente a palavra, não sendo totalmente pessoas indignas, mas sim pessoas que perdoam, pessoas que se entregam verdadeiramente ao Evangelho, não por valorização própria, mas sim para pregar a verdade e para salvar aqueles, porque não devemos ser pessoas que sabemos da verdade e escondemos somente para nós, porque a gente seria muito ingrato ou seria muito hipócrita. Mas se a gente sabe da verdade, a gente deve pregar a verdade para aqueles que pensam que a verdade é a mentira, porém não. A gente deve continuar pregando a verdade para aquelas pessoas que estão lá fora. A gente deve pregar a verdade do Evangelho àquelas pessoas que necessitam. Não é somente com o microfone em cima do altar, mas sim sobre até no seu trabalho, sobre até no seu lar, sobre até na escola ou até na faculdade. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que estão passando por necessidade e coisas erradas, e a gente não vai lá para poder dar um conselho, pregar a verdade, pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Meu Deus, aleluia. Sendo totalmente pessoas que não pregam a verdade, sendo totalmente pessoas que guardam a verdade somente para si, achando que por meio das suas boas obras, totalmente só isso, você vai ser salvo, porém não. Se a gente sabe da verdade, se a gente sabe a verdadeira verdade da cruz, se a gente sabe que o Messias, ele veio e ele irá retornar, que a gente deve continuar falando para aqueles que necessitam, mesmo que a gente esteja sobre uma dificuldade, mesmo que a gente esteja sobre uma tristeza, mesmo que a gente esteja sobre uma ansiedade, a gente deve pregar, a gente deve falar e falar as boas novas do Evangelho, porque propriamente como o John Wesley fala, o cristão só tem duas opções e saberá sempre no final, que saberá que irá morrer e que irá pregar. John Wesley, quando ele fala isso, ele cita 2 Timóteo, ele cita o que eu acabei de explicar para os irmãos, porque Paulo ele sabia que ele ia morrer, mas mesmo assim ele continuou a pregar. John Wesley, ele propriamente fala que no meio dessa carta, ele diz que essa carta é para aqueles que necessitam da verdade, porque ela nos mostra a verdadeira face do Evangelho, a verdadeira face de Cristo Jesus. Então que a gente venha continuar a pregar a verdade do Evangelho, continuar ajudando aqueles que necessitam, e sendo como Paulo, combatendo o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, porém agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a tua vinda. Amém? Até aqui Deus entregou para mim, para pregar a verdade do Evangelho, para pregar aquilo que o Senhor Jesus me entregou para fazer. Eu agradeço a todos, espero que essa palavra venha reconfortar o coração dos irmãos. Eu confesso que estava um pouco nervoso para entregar, mas graças a Deus o Senhor me revestiu com suas forças. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.